Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Educação Começa em Casa. Um espaço criado para a gente conversar, debater e aprender sobre educação parental. E eu estou aqui mais uma vez com o Fábio Benites. Tudo bem, Fábio? Olá, Vivi. Olá, tudo bem? Vamos seguir aqui aprendendo, né, sobre como ser um pai e uma mãe melhor, como educar melhor os nossos filhos e filhas para o século XXI. E hoje a gente vai falar sobre empatia. Exatamente, empatia. E vamos começar, Fábio, com empatia e escutativa, né? É uma temática que a gente vai abordar aqui no dia de hoje. E eu acho que a gente trabalha um pouco essa questão, né? Com dúvida, né? Seja o professor em sala de aula ou o pai dentro de casa. Então, quando falamos de empatia, muita gente acha que basta sentir, e eu coloco entre aspas, né? Sentir pelo outro. Mas na prática, vamos falar da prática, né? Familiar, docente, na prática, o que realmente significa se colocar no lugar do outro e como explicar isso, né? De uma forma simples. Empatia é um dos comportamentos mais importantes que a gente tem hoje quando a gente fala de comunicação, né? Então, por que a gente tem que criar os nossos filhos e filhas empáticos? Porque pessoas empáticas têm mais facilidade de se relacionar, né? Então, tem mais facilidade de ter boas relações, tanto pessoalmente como profissionalmente. Então, é essencial, né, a gente falar sobre isso desde pequenininho, tá? Eu acho que o pulo do gato aí, quando a gente fala de empatia, é porque a gente precisa diferenciar empatia de simpatia, né? Então, simpatizar é você concordar, e concordar é muito mais fácil. É muito mais fácil concordar. Muito mais. Se colocar no lugar do outro, né? Quando a gente fala se colocar no lugar do outro, tem o pulo do gato aí que eu quero dizer. Você não pode se colocar no lugar do outro com a sua cabeça. Então, às vezes, a pessoa está vivendo um problema e aí fala assim, precisa de empatia. E aí você vai entender o problema que ela está vivendo, só que você avalia essa questão, a sua empatia é pensar aquele problema com as suas habilidades, com a sua capacidade. Então, ela pode estar vivenciando um problema que para você é fácil de resolver. E aí você fala assim, poxa, mas por que ela está se doendo tanto com esse problema? Se é um problema tão simples. Se ela está se doendo com esse problema, é porque não é simples. Se fosse simples, ela não estaria se doendo. Então você tem que tentar entender o contexto que ela está vivendo, o problema, né, que ela está vivendo, e, ao mesmo tempo, as habilidades que essa pessoa tem. Tanto as facilidades, né, vamos dizer assim, os prós, as facilidades, as competências, como também as dificuldades, né? E isso é muito difícil. A gente tende a banalizar, né? Como é que a gente projeta o problema, mas tentando entender a dificuldade que a pessoa tem de ver aquele problema e resolvê-lo. A gente tem, como adulto, né? A gente está falando aqui para pais responsáveis e até educadores também que estão nos assistindo, né? E falando agora do outro lado da moeda, né? Dos adultos, né? O mercado de trabalho cobra muito, né, que a gente seja empático justamente para entender, né? Uma engrenagem, ela funciona melhor quando todas as peças estão em prol de um único objetivo. E esse único objetivo é fazer dar certo. Então, quando está tudo girando de forma limpa, limpa não é a melhor palavra, mas de forma correta, né? De forma, usando a palavra sinergia, né? Funciona melhor. Sem né? dúvida. É isso que eu entendo. E você falou, né, sobre simpatia, né? Ser empático não é ser simpático. Vamos já desmascarar aqui, separar uma coisa da outra, né? Existe uma diferença entre ser simpático e ser permissivo. Sim. Como podemos ensinar isso para as crianças? Quando a gente procura entender a dificuldade que outra pessoa está vivendo dentro do seu contexto, né? Tanto, né, um macro contexto, o ambiente que ela está vivendo, o desafio que é imposto para ela, como com as suas capacidades de resolver, né, aquele problema, né? Então a gente está empatizando. Agora, empatizar não é necessariamente concordar, né? Então, Sim. Você pode empatizar, entender e mesmo assim discordar. Discordar da tomada de decisão, discordar de como ela está vivendo aquilo,
né? E aí o que a gente tem que ensinar isso para as crianças, que assim, você juntando habilidades, né? Então a gente fala aqui no Caminhos da Aprendizagem, no nosso projeto de habilidades do século XXI, a gente ir ensinando para as crianças, né, formas de pensar, Sim. modelos de pensamento que vão ajudando, né, a construir habilidades e ao mesmo tempo, né, tornando adolescentes, adultos mais capazes de resolver problemas, né? Então, empatizar é um modelo mental importante de você tentar entender o problema, a vivência, a dificuldade da outra pessoa, né? Agora, você traz isso para dentro de si, para a sua cabeça, mas você também depois aciona o pensamento crítico, que é questionar aquilo tudo, né? Então, eu concordo, eu não concordo. Qual é a melhor resposta para ajudar a pessoa a resolver o problema? Sim. É só ouvir? É perguntar se ela quer uma ajuda? Tentar oferecer uma outra forma de pensar? Ela está apta, a janela está aberta para ela ouvir uma outra opinião, uma outra visão? Às vezes não está. Não adianta você falar. É melhor você só ouvir, né? Então, assim, a cada momento, né, o pensamento complexo vai te dizendo qual é a melhor solução para cada situação. E ter um pensamento, uma mente flexível, né, para avaliar cada situação, para ver qual é a melhor resposta, é muito difícil. É mais fácil a gente ter formas engessadas de ver as coisas, porque a gente pensa menos, né? E pensar dói. A gente já falou sobre isso aqui várias vezes. Sim. A gente, né, como pais e mães, a gente tem que incentivar sempre os nossos filhos a pensar, a repensar, né? A levar o problema para casa, a levar o problema. Não, continua pensando sobre isso, né? Até chegar numa solução melhor. E isso é cansativo, né? É mais fácil a gente pegar, resolver e tal, e ir embora para casa. Cara, é muito interessante a tua fala. Você tá falando, eu tô assim, é isso. Pelo seguinte, eu hoje vim pra cá de Uber. Às vezes eu venho de Uber. E hoje eu vim pra cá de Uber. E eu tava conversando com a motorista exatamente sobre isso. Eu utilizei algumas frases soltas, dentro de um contexto, obviamente, que a gente já falou aqui, que você já falou, que você já ensinou. E o problema em si, resumindo muito, né, a questão, o problema era um adolescente de 11 anos de idade que aponta o dedo na cara dos pais e diz o que vai fazer, o que vai comer, como vai comer, e a mãe se coloca numa situação empática, que não é empatia, isso não é empatia, mas dizendo, adolescência é um processo é difícil, é muito doloroso, eu preciso entender meu filho. E ela ali naquela situação, ela só queria realmente desabafar. Eu acho que nada que eu fosse falar surtiria efeito. Mas aí eu usei a questão do processo, né? De você ensinar. A ferramenta que ele cria, ele aprende, ele grava, aquilo fica internalizado nele. A ferramenta que você entrega para ele vai passar batido, né? E isso não tem nada a ver com empatia, né? Essa permissão que a pessoa vai dando ao longo do tempo e não tem nada a ver com empatia, né? Eu aprendo muito aqui, tá vendo? Agora só para compartilhar esse momento, porque foi realmente algo que me deixou muito impactada. A gente veio um caminho de 30 minutos, mais ou menos, né, falando só sobre esse adolescente de 11 anos que aponta o dedo. E dita as regras da casa, praticamente, né? E foi bem complicado de ouvir. Assim, a empatia entra nesse caso, né, de que assim... a gente pode julgar de forma simplória, né? É uma mãe dominada, não tem personalidade, não sabe ser mãe, fica refém do filho. Sim. Então, no final do dia, talvez seja essa avaliação, né? Mas como ajudá-la a resolver isso? Partindo do princípio, obviamente, de que a gente entende que o adolescente precisa de limite. E quando ele, né, se coloca decidindo absolutamente tudo, né, sem conseguir sequer pagar a sua própria comida, a sua própria roupa, a sua própria moradia, isso não cabe, né? Então, assim, conversando, né, orientando, mostrando caminhos e entendendo também o limite da sua ajuda em cada situação. Sim, exatamente o que você falou. Ele não paga a própria comida, mas decide o que vai comer. Então, é complicado demais. Certo. Bom, mas você falou também em saber ouvir, né? E escutar vai muito além de ouvir, né? Como podemos identificar se estamos realmente praticando a escuta ativa com crianças e adolescentes?
Escutar ativamente a criança e adolescente, né, ele requer uma série de habilidades. Por quê? Porque é distante muitas vezes da sua realidade como adulto. Né? Então você quer julgar, né, uma criança de 10 anos a partir da sua vivência de 40. É diferente. Né? Ela está vivendo coisas diferentes. Ao mesmo tempo, e aí é uma coisa muito importante da gente falar aqui, né? Como educadores, a gente tem que saber ouvir, mas a gente também tem que saber falar. Né? Então, assim, educar não é só empatizar. Então, hoje em escolas, eu acho que a gente peca nisso, eu vejo muitas escolas pecarem nisso, né, que é acolhimento. Acolhimento é essencial. Sim. Não existe educação sem acolhimento. Mas educação não é só acolhimento. Exatamente. Educar não é só empatizar. O que a gente vê hoje são muito pais e mães que são amiguinhos dos seus filhos, de suas filhas. E aí, vamos dizer assim, é um excesso de empatia. Né? Tem também ter a capacidade de dizer não, de orientar. Mas quando a gente escuta ativamente, quando a gente consegue compreender o máximo e respeitar aquela dor, aquela dificuldade, isso facilita, né, na construção da nossa resposta. A resposta que a gente tem que dar como um pai e mãe, que é uma resposta orientadora, que é uma resposta que vai ajudar nosso filho, nossa filha a resolver aqueles problemas. Sim, você falou sobre o pai e a mãe, que é amiguinho do filho. Dentro da docência, a gente vê um pouco disso também, né, Fábio? Muito. Os professores querendo ser amigo dos alunos, sim, fazendo dancinha de TikTok, sei lá. Exatamente. Então, assim, não é a dancinha pela dancinha, enfim, sim, né? A dancinha não significa tudo, né? Exatamente. Mas hoje os professores estão muito... Também a gente tem que empatizar com isso. Né? Os professores estão muito pressionados porque as escolas estão muito fragilizadas, então exigem que os professores atendam um cliente-aluno. Sim. E como atender um cliente-aluno se não é um restaurante em que o cliente tem sempre a razão? Sim. Como atender o cliente-aluno em que o papel do professor e da escola é muitas vezes dizer o que ele precisa, não o que ele quer. Realmente é muito desafiador esse trabalho. Sim. Nem sempre você vai acertar. Sim. E eu não estou criticando professores que fazem do TikTok, tá? Não estamos aqui, não estamos julgando aqui. Não é julgamento. Uhum. É apenas um comentário de, às vezes, o próprio aluno pode confundir uma coisa com a outra. E como você falou, né? O próprio aluno pode, a criança, né, adolescente, pode confundir a empatia, o acolhimento que ele está recebendo com outras coisas, como a gente já viu em inúmeros casos, né, sendo relatados até no noticiário. Fábio, vamos voltar, né, para a família, para casa. Que padrões ou crenças, né, dos adultos podem atrapalhar esse processo de escuta empática? Aliás, de escuta e de empatia, né? Que padrões ou crenças? Essa pergunta é uma pergunta excelente. E mais uma vez a gente se coloca numa posição super difícil aqui. Sim. Por quê? Porque as famílias, elas têm os seus paradigmas, né? Então, eu vou dar um exemplo banal. Né? Uhum. Eu torço pelo Fluminense, sou tricolor. Né? Então, assim, um dos meus sonhos como pai é que meus filhos fossem tricolores. Eles não são? Também. Não são. Eu jurava que era. Não são. Ah, tá. Mas é uma coisa que eu me policio, né, no sentido de até que ponto eu posso obrigá-los a torcer pelo meu time, né? E lá é até engraçado porque o mais velho, né, ele não gosta de futebol. Então ele é tricolor só porque para me agradar. Uhum. Ele nunca viu uma partida de futebol na vida, com 17 anos. A do meio já gosta um pouco mais, já vai aos jogos comigo, enfim, né? Então, assim, eu tô dando esse exemplo, né, para mostrar que, assim, a gente tem que tomar cuidado com os nossos princípios, que até que ponto são interesses e até que ponto são princípios importantes considerando a sociedade de 2026, considerando a sociedade do século XXI. Né? Então, quando a gente fala de integridade, honestidade, resiliência, são valores que são importantes para todos na sociedade que a gente construiu. Então, são princípios e a gente quer ensinar isso para os nossos filhos
e penso que a gente deve ser exigente com os nossos filhos em relação a isso, né? Mas enquanto é um princípio só meu, que tem a ver com... que aí, não, vou até tirar essa palavra, não é um princípio, é uma vontade, Sim. é um interesse. Eu não estou dizendo que não é válido, mas nós, como mestres, devemos estar atentos ao que, de repente, são crenças nossas, e que a gente deve dar licença para os nossos filhos não seguirem aquilo. Eu acho que essa questão de empatizar e, ao mesmo tempo, orientar, ela tem que ter esse filtro, né? De saber escolher o que é inegociável. Então, é inegociável que o meu filho seja honesto. Isso é inegociável, né? Mas é negociável que ele acredite, tenha a minha fé. Será que ele deve ter a minha fé? A minha visão de mundo em relação à religião, por exemplo, será que ele tem que seguir a minha? Né? Aí penso que é mais um contexto, né? E aí os pais têm que estar atentos a isso, de não forçar a barra em determinadas situações que são paradigmas pessoais e não sociais, e não coletivos. Entendi. Você colocou o futebol lá em casa, só... Eu adoro dar exemplo. Lá em casa, minha mãe é flamenguista e o meu pai era, né? Meu pai já é falecido, era flamenguista. A minha irmã é tricolor e eu sou vascaína. Eu não sei como aconteceu. Mas eu tenho muitos tios, né? Tricolores e uns pouquinhos vascaínos, então aconteceu dessa forma. Mas é muito engraçado, porque minha mãe fala, né? Eu não sei de onde vocês saíram. Teu pai, eu juro que teu pai era flamenguista. Se você ser produtivo, para mim, seria uma baita dor. Né? Mas, cara, eu como educador sou, vamos dizer assim, bem trabalhado mentalmente em relação a isso. Estaria preparado para aceitar. Mas é interessante... Com muita dó. Esse comentário... É interessante esse comentário, porque tem muitos pais que, às vezes, até brincando, influenciam de forma impositiva ao time de futebol dos seus filhos. E aí, talvez entre aqui também, seja válido falar, a profissão. Sim, a profissão é ótimo, um outro ótimo exemplo, né? Então, você foi uma pessoa que self-made, saiu do nada, enriqueceu, trabalhou muito para isso. E aí você cria o seu filho, ele precisa ser tão trabalhador quanto você. Ele precisa querer enriquecer ou dar prosseguimento à fortuna que você construiu igual a você. Acho isso muito polêmico, né? Acho que cabe uma reflexão, sim, né? De até que ponto a gente deve exigir isso ou não, né? Ou dar liberdade para que ele se encontre, né? Sim. Eu digo... Em relação à questão de profissão, sim. Dinheiro, né? Trabalho. Eu digo isso porque eu conheci uma menina que ela era, acho que, sei lá, terceira ou quarta, não sei se é terceira, acho que terceira, geração de médicos, de médica na família. Todas as mulheres, ali as principais, eram médicas. Então ela seguiu a carreira, e essa, parafraseando ela, né, mas usando bem o contexto dela, é a profissão da minha família. E aí talvez, será que ela não tivesse mais aptidão para arte? Ou para pedagogia, ou para licenciatura, né? E ficou, né, na roda de conversa que a gente estava tendo, ficou esse debate, ficou essa reflexão. Às vezes o time de futebol é uma coisa até menor comparada a uma profissão, né? Imagina, você segue a profissão do teu pai e da tua mãe, e não estou dizendo que isso é errado, mas chega lá na frente e descobre, com 40, 50, 60, não importa a idade. Caramba, não era isso que eu queria. Eu acho que eu seria muito mais feliz se eu fosse advogado, sei lá, né? Esses padrões, né, familiares, às vezes, tendem a complicar um pouco. Né, Fábio? E vale lembrar que aqui a gente está falando também de uma situação que não tem gabarito. Né? Exatamente, não tem resposta certa. O adolescente está ali perdido sobre o que quer na vida, a gente tem isso na nossa sociedade, né, o quanto de certa forma até cruel, a gente pode falar, é obrigar um adolescente a decidir uma profissão, e aí ele sai com a profissão com 22 anos e segue a vida dele, ele pode não querer aquilo. Sim. E às vezes o incentivo da família, não, você vai seguir aqui o negócio da família, ele com 17 anos está infeliz, mas com 22 ele fala assim, pô, a melhor coisa que aconteceu comigo foi você ter me obrigado a estudar. Conheço uma história assim também. Né? Então, assim, tem de tudo.
Então a gente não sabe, né? É por isso que a questão da empatia e do diálogo ela é tão importante. Porque a educação é muito tentativa e erro. Né? Vamos seguir por aqui. Será que vai dar certo? Não sei. Então vou me sentir o quê? Aberto, sensível, ouvindo, dialogando, tomando uma nova decisão. Sim. Cada momento. Né? Para educar também não pode ter preguiça de pensar. É verdade. A cada momento mudam as variáveis e eles têm que tomar uma decisão diferente. Eu acho que nos episódios passados, né, na temporada passada e nessa temporada, uma coisa que a gente tem massificado e massificado por uma questão prática mesmo, né, por uma questão óbvia. É o diálogo e não dá para ter preguiça de pensar, né? E o mundo cada vez mais volátil, cada vez mais urgente, cada vez mais midiático, né? Torna... Super cansativo. Super cansativo. E aí... não dá para alimentar... Ai, meu Deus, eu ia falar que não dá para alimentar com miojo, mas assim, é como se fosse isso, né? A alimentação instantânea, né? Não dá, a gente tem que realmente olhar o mundo e interpretar. Não dá só para ter uma contextualização e ficar com a compreensão. Tem que interpretar. E isso é papel dos pais nessa função também, né? De empatia, né? Eu acho isso muito, muito bacana. Muito... Já que eu for mãe, eu vou praticar isso aí. Fábio, o que caracteriza na prática, né? Vamos falar um pouco de ambiente, né? O que caracteriza na prática um ambiente seguro para que as crianças possam se expressar sem medo e sem julgamento? Essa é uma pergunta também muito importante e eu vou responder ela até com outro olhar. Né? Perfeito. Nós, como pais e mães, também temos que ter a humildade de entender que pode ser que a gente não seja a melhor opção para os nossos filhos, especialmente os adolescentes, para conversar sobre algum tema. Vamos falar aqui sobre sexualidade, sexo. Uhum. É normal o filho, a filha, não sentir a vontade de conversar com você sobre isso. E aí a gente, com toda a humildade, a gente não deve levar para o coração, levar para uma mágoa. Sim. Ele não gosta de mim, ele não me ama, ele não me respeita, não é nada disso. Porque às vezes você precisa impor limites, que é o seu papel como pai e mãe, e esses limites necessários criam barreiras para um diálogo franco. Quanto mais delicado for o assunto, mais difícil é. Então, nós, toda humildade, sem problema nenhum, sem levar para o coração, né, devemos ter apoio. Professoras, professores, tio, né, padrinho. Né, então, existe para isso. Às vezes, um irmão mais velho, né, uma irmã, né, alguém da família que ele respeite, que ele goste e que não exercitou o não da imposição dos limites. Né? Então, eu vou responder dessa forma, né, a essa questão, que é humildade. É normal, às vezes, o nosso filho, nossa filha não querer conversar com a gente sobre alguma coisa. Né? Não significa que a gente não vai tentar. Mas se sentir que tem uma barreira, que tem alguma coisa ali, vamos pedir ajuda. Né? Eu acho que a gente não é onipotente, não é capaz de resolver todos os problemas. Então, humildade. E a gente pede ajuda quando isso acontecer. E mais uma vez você fala, né, do diálogo, né, ter humildade, de reconhecer, de pedir ajuda, né, e tudo isso passa, né, por essa franqueza do falar, do se comunicar, né. Você falou antes, a gente nem está tocando no assunto de todas as habilidades, né, mas você, quando começou esse podcast, você falou sobre as questões das habilidades do século XXI, né? E eu acredito muito que a comunicação é algo que a gente tá no limite, né? Às vezes você fala uma coisa, a pessoa entende outra, e a pessoa que falou tem preguiça de explicar, a outra tem preguiça de ouvir, e isso é uma ruptura na comunicação. Total. Né? E como você falou agora, ter a humildade, né, de entender, de não levar para o coração, não se doer, mas pedir ajuda quando necessário, né? Isso tudo faz parte, né, de um ambiente saudável. Eu vou além do seguro, né? Faz parte de um ambiente saudável, né? Que às vezes a criança não tem na escola, tem só em casa, ou não tem em casa, tem só na escola, ou tem em outro lugar. E a importância, e mais uma vez eu lembro das influências, olha, o nosso podcast está todo interligado hoje. E mais uma vez eu lembro do que você fala sobre a influência dos adolescentes sobre os adolescentes. Né? E como isso vem se retratando através dessa tua fala. Reconhecer, ter a humildade de pedir ajuda e não levar para o coração. Trabalhar aquilo ali de forma, né,
segura, né? Mas ainda falando sobre empatia, Fábio, existe um caminho, né, para desenvolver até a gente chegar num adulto empático, né, passando por observar, escutar, sentir, agir, etc. Como esse processo ele pode ser aplicado no cotidiano? De forma bem simples. Tá. Vamos lá. Boa pergunta. Pergunta de novo, Vivi. Claro. Deixa eu esperar uma luz aqui. Tá. Existe um caminho para a gente percorrer até chegar a um adulto empático. Okay. Como que esse processo pode ser aplicado no cotidiano, como um adulto empático? Tá. Você ser empático e você conseguir acessar, né? É incrível quando você para pensar que você tem mais de 8 bilhões de pessoas nesse planeta, né? E são 8 bilhões de pessoas diferentes. É muito doido pensar nisso, mas sim. Não é? Então, assim, eu gosto muito daqueles joguinhos de skills, né? E aí eu fico pensando assim, então eu vou nesses RPGs da vida, e aí você vai colocar que esse personagem aqui eu vou botar tanto de coragem, então de 0 a 10 vou botar 9 de coragem, sim. Esse aqui eu vou botar de resiliência tanto, vou botar tanto de simpatia, tanto de carisma, tanto de velocidade, né? Parar para pensar que assim, todos os seres humanos desse planeta são diferentes. Tem cabeças diferentes. Então, assim, quando a gente fala de empatia, a gente fala de se aproximar ao pensamento, à dificuldade, o contexto que a outra pessoa está vivendo. A gente nunca alcança plenamente. É impossível. A gente sente o que a gente sente. Então, a inteligência aqui, né, é a capacidade de você se aproximar nisso, olhando para outra pessoa com humildade, né, empatia e até carinho, para falar assim, cara, eu quero entender, eu quero aprender com você. Né? Então, tem um caminho aí de humildade que vai em oposição, né, aos paradigmas engessados, né? Uma coisa que eu detesto mesmo, e assim, tem essa convicção de que um dia a gente vai abolir essa palavra, é a palavra caráter. Porque desde pequeno a gente aprende que assim, é bom caráter e mau caráter. Só tem 2 opções. Sim. Não, é bom caráter e mau caráter. Né? Sabe o que é muito deseducativo? Acho que eu já falei isso aqui, né? Sim. Super-herói. Super-herói é muito deseducativo. Então, assim, né? É legal as leituras novas, assim, principalmente dos filmes, né? Que fala assim, cara, o super-homem, ele não pode ser onipotente e morar nesse planeta. Então, assim que chega o super-homem, beleza, ele vai resolver um monte de problemas, vai impedir um monte de crime, vai salvar um monte de pessoas. Mas, pode ter uma pessoa aqui, né? Um ser aqui indestrutível e a gente ficar à mercê das decisões dele? Penso que não. Então, assim, quando tem uma posição do Batman, de outros heróis, fala assim, não, cara, não pode ter. Até do Lex Luthor fala assim, não pode estar aqui com a gente. Eu não quero ficar refém de um outro ser e da moralidade dele, da capacidade dele de decidir coisas, né? E as crianças aprendem desde cedo, assim, valorizar os heróis, né? E é muito deseducativo porque, assim, ao mesmo tempo, uma passividade, eu queria muito ter o super-homem para poder me salvar. Então, é uma passividade, né, de certa forma, e ao mesmo tempo, assim, não, eu confio nele que ele vai resolver todos os problemas, porque ele é bom caráter. E é mau caráter. E quando a gente aprende essa dicotomia, a gente passa a julgar os outros nesse filtro. Sim. Então, quando eu me indisponho com alguém faz alguma coisa que eu não concordo, é mau caráter. E quando é mau caráter, passa a ser fácil. A gente para de pensar, né, que mas ele fez isso porque ele é mau caráter, né? E é um grande exercício, e aí eu super recomendo. Eu sei que é super difícil. Não conheço ninguém que goste disso. Acho que só eu. Acho que somente eu gosto disso. Né? De, assim, tentar identificar, por que aquela pessoa fez aquela coisa que eu acho tão absurda? Não, mas é uma reflexão muito E aí, assim, cara, o que faltou? Vamos dizer assim, né? Como é que a cabeça dela funcionou para ela tomar uma decisão que eu acho tão absurda? Tá? Ao invés de julgar assim, ela fez isso porque ela é meu cara. Né? E aí, então quando a gente ensina as crianças a empatia, né? E tentar entender porque que isso vai tornando você mais inteligente, mais capaz de que
de aceitar na sua cabeça cenários diferentes. Não sei se a explicação está super complexa. Sim, não, tá. A gente passa a entender cenários diferentes, né? E ao invés de somente 2, bom caráter e mau caráter, e a gente tem 10 cenários, 15, 500 cenários na nossa cabeça, né? A gente fica mais fácil da gente entender e dialogar para resolver problemas. Né? Então, acho que é um grande exercício. É difícil. A beça tem que segurar, tem que aturar muita dor. Sim. Suportar muita dor. Sim. A cada decisões que tu acha assim, absurdas e você fica assim, cara, para pensar e quando você pensa naquele cenário, poxa, mas foi isso, você humaniza e você fica mais resiliente para aguentar aquilo na próxima vez. Sim, o exercício que você está falando, né, de pensar, eu até anotei aqui, né, o exercício de pensar no motivo da reação daquela pessoa, né, ou da ação daquela pessoa, né, eu acredito, concordo plenamente com quando você diz que é difícil, porque de fato é difícil, porque na hora que sofremos, seja uma ação ou uma reação que não esperávamos e que julgamos injusta ou errada, nosso primeiro movimento é levantar e falar: estou sendo injustiçado, eu sou a vítima da história, então eu preciso de uma retratação aqui. Mas ter a mente de pensar no que gerou aquilo, no porquê que aquela pessoa fez aquilo. Eu lembro de uma vez que eu estava, né, numa roda com amigas e etc. E eu fui super destratada por uma pessoa específica. E eu não conhecia essa pessoa, eu não tinha nenhuma relação com essa pessoa, mas eu fui destratada por essa pessoa. E eu lembro que eu fiquei chateada e o meu primeiro pensamento foi: vá pra lá, né? E eu pra cá. E conversando dias depois com uma amiga minha, eu falei: nossa, fulana foi extremamente grosseira comigo. Assim, a última coisa que você pode falar dela é isso. Eu falei: não, eu posso falar. Ela foi estupidamente grosseira comigo. Ela assim, cara, aconteceu alguma coisa no dia dela, porque ela não é assim. Eu falei: não, ela é. E o pensamento, né? Eu posso classificar essa pessoa como mau caráter. Ela não é assim. Então, ter o exercício, né, de refletir do porquê que aquela pessoa me tratou daquele jeito, claro, são como você falou, cenários e cenários. Dá pra gente desdobrar aqui, só nós dois conversando, cenários diferentes, porque tivemos vidas diferentes. Sim. Mas aí ela me chamou a atenção pra isso. Cara, já parou pra pensar no que aconteceu na vida dela, naquele dia, naquela situação? Isso não significa que você vai concordar. Exatamente. Você pode falar assim, que eu vou concordar. mas eu assim, sei o que aconteceu, mas é inteligente. Quando eu digo inteligente, significa facilita você resolver problemas na vida. Quando a gente entende que as pessoas não são. As pessoas estão. Exatamente. Então, ela não é grosseira. Ela foi grosseira. Foi exatamente isso. E aí ela falou assim, você pode pensar, é uma construção totalmente aceitável, possível, né? A gente falou assim, ela foi grosseira agora no dia e eu não gostaria de falar com ela novamente. Tem coerência, né? Você fecha a porta para uma pessoa que amanhã pode te ajudar. Sim. Amanhã pode te acrescentar na tua vida, né? Mas é compreensível, vou dizer assim. Não, sim. Não é uma coisa mais... Mas não é inteligente quando você engessa. Então, assim, a pessoa, ela é grosseira. A gente pode ser grosseiro, pode ser legal, depende do contexto, depende da situação. A gente não acerta sempre. Não é sempre que a gente está de bom humor. Não é sempre que a gente vai tratar bem as pessoas. E aí, quando você começa a relativizar isso e entender que você também pode ver aquilo, né? Qual a resposta que você começa a dar melhor? Você, não estou num bom dia. Não quero socializar, não quero fazer. Não me pergunte isso não. Né? Sim. Lá em casa a gente tem essa, assim, às vezes, não tô bem, assim, deixa só aqui no meu cantinho. Mas vamos comer o quê? Não sei, decide aí. Né? Sim. E aí, tem um ato de amor comigo, decide sozinho. Nossa, você tá me lembrando agora, o podcast com o Damásio. Lembra que vocês falaram exatamente sobre isso? Sim, não, eu tô aqui no meu cantinho, hoje não. E aí você evita de fazer uma grosseria que pode piorar a situação. Sim. E aí, quando a outra parte entende que, cara, aquele é o teu momento de ausência, né? E que, de repente, vai ter que resolver os outros problemas sozinho, isso facilita a relação. A verdade... você ter cuidado de não potencializar problemas pequenos isso que eu ia falar. É um dos segredos das boas relações. Eu ia falar isso, a verdade é que a gente potencializa demais as coisas, né?
passei por alguém que eu conheço, essa pessoa virou a cara para mim, porque naquele dia ela não estava disposta a falar, por qualquer motivo que seja, né, qualquer motivo que fosse, aquilo ali já me dói, já virou pessoal, já é comigo, então peraí, mas cadê a prática, né, peraí, ela pode só não estar num dia bom. Sim. Não tem nada que eu tenha feito para a pessoa virar a cara para mim. Sim. Mas aí a gente começa a planejar, a gente começa a edificar, criar realmente problemas, né, na cabeça, que a gente começa a achar que tem um problema ali, quando na verdade não há nada, né? Fábio, de que forma a empatia e a escutativa, elas ativam, na verdade elas impactam, né, na construção das habilidades sociais? Então, a empatia, a gente confunde, até muito na escola, né? A gente confunde ensinar habilidades socioemocionais com ensinar empatia. A empatia, eu acho que é a mais gourmet, é a mais valorizada. Sim. É a mais valorizada, mas assim, a empatia é uma das habilidades que a gente tem que colocar. Se a gente pensar nos skills lá, né, no painel de habilidades, fala assim, não, ter empatia é uma das coisas muito importantes, mas também é importante ser competitivo. É muito importante ser competitivo, saber competir. A gente vive numa sociedade competitiva. Sim. Então a gente vai ensinar as crianças a não ser competitivo. Se ao longo de 10 mil anos de humanidade a gente criou uma sociedade competitiva, penso que não faz sentido, né? Uma coisa é a gente ser crítico à sociedade que a gente vive. Eu não gostaria de que a sociedade fosse competitiva. Ok, começa a remar para uma sociedade não competitiva, né? Mas você vai deixar de viver nela? Vai se isolar, né? Porque a gente vive numa sociedade que a gente tem que entregar, né? Todo dia. Então a gente tem que ensinar as crianças, não, você tenha o seu compromisso e você tem que entregar, porque a sociedade é assim, para a gente, né, comprar as coisas, a gente precisa de dinheiro, ter dinheiro, a gente precisa entregar alguma coisa de qualidade que a outra pessoa queira comprar, né, realizar uma troca. Né? Então, assim, empatia, ela é importante, é um pilar. Né? Eu diria que a empatia, ela é a intenção de uma boa comunicação. É uma parte disso. Você colocar a intenção, e quando você adiciona boas ferramentas de comunicação, como, por exemplo, né, um processo de comunicação não violenta, a CNV mesmo, né, oficial lá do Marshall, né, que é uma ferramenta importante que nos ensina uma boa comunicação. Mas se você não tiver a empatia, a vontade, né, o princípio de olhar para o outro, buscando entendê-lo, aí não adianta você adicionar ferramentas. Né? As ferramentas vão ser vazias. Vão ser vazias, sim. Então, a empatia é um bom solo para a gente depositar outros comportamentos importantes, principalmente em termos de comunicação. Você falou agora em comunicação e falou também em competitividade. Eu acho realmente uma loucura, às vezes, como as pessoas falam com crianças e adolescentes sobre não seja competitivo, vocês ganharam, os dois ganharam, divide, não sei o quê. Mas quando chega a época de gincana da escola, é time azul contra o time vermelho e vai, é isso aí, que o meu filho... Eu assim, gente, mas e a história de não falar sobre competitividade, né? É um absurdo, por exemplo, a gente dar medalha para todas as crianças, independente do que elas façam. Isso aí existe? Muito deseducativo, né? Então, assim, né, a gente tem que ensinar a ser competitivo. E no livro de ensinar a ser competitivo, existe a parte de ensinar a perder. A gente tem que saber perder. Isso é muito importante. Então, assim, quando a gente dá a medalha, independente do que a criança faça, qual é o incentivo que a gente está dando? Assim, você pode fazer qualquer coisa que você vai ser premiado. Sim. A vida não é assim. Né? Então, assim, sempre que a gente incentiva um comportamento desalinhado com a sociedade que a gente vive, isso não é educativo. Né? Educar é preparar, né, com um pensamento crítico, né, com a capacidade de discordar, né, mas considerando, né, os princípios da sociedade que a gente vive. Isso é o que é justo, que é correto com aquela criança. Não preparar ela para uma bolha. Sim. Uma sociedade que não existe. Exatamente. Você falou em ensinar a perder, né?
Ensinar a perder não é criar um adulto perdedor. Exatamente, ficou esquisito. Não, ficou ótimo. Porque... Saber perder é saber, né, lidar com a derrota. Exatamente. Que é um ativo. Sim, porque quando essa mesma criança vai crescer, vai virar um adolescente, vai entrar no mercado de trabalho, a hora que ele escutar um não do chefe, ele vai chorar e vai dizer, não, tem que ser desse jeito, eu não aceito perder. E aí esse discurso do não aceito perder, ele, óbvio, tem uma ambiguidade grande aí, nossa, eu não vou desistir até conseguir, tudo bem. A questão da resiliência sendo trabalhada, mas eu não aceito perder de jeito nenhum, não vou alterar nada do meu projeto. Já escutei isso, não vou alterar o meu projeto, ele está perfeito. E você, não está perfeito. Peraí, você tem que mudar, entendeu? Porque não está perfeito. E aí você traz essa criança, esse adolescente que nunca escutou um não, que não sabe perder para o mercado de trabalho, e agora eu estou falando da nossa realidade como empresa, é muito nocivo, de uma forma que barra a questão da comunicação. Você começa a ter problema na comunicação, né? Uma vez eu estava conversando com um amigo, né? Na verdade, marido de uma amiga minha, e ele estava falando exatamente isso, sobre o problema do não. Porque o não já virou um problema, né? Para quando você fala não para o seu filho, parece, para o seu colega de trabalho, parece que você está falando não para o seu filho, porque a reação é a mesma. E aí, no caso dele, né? Claro. E aí ele questionando esse viés, né? Mas vamos voltar para os adolescentes, que esse podcast é sobre educação parental. Quando a gente fala de adolescente, né, o que muda na forma de escutar e se conectar, né? E como agir quando eles não querem falar, né? A criança, né, de uma forma geral, acho que ela é mais acessível. Sim. Quando a gente quer falar sobre alguma coisa, né, de uma forma geral. O adolescente, né, e é legal a gente falar sobre isso, né? Uhum. Também. Quando a gente fala de adolescência, né, a gente vai fazer um podcast aqui para falar sobre a questão hormonal dos adolescentes, né? Excelente. A gente acabou de escrever um livro sobre isso aqui. Sim. Então, assim, o comportamento destemperado, ansioso, nervoso, né, intempestivo do adolescente, ele é justificável, e quando eu digo justificável, que é assim, a gente não precisa concordar, mas a gente pode esperar, porque ele vive uma situação corporal diferente da criança. E ele está aprendendo a lidar com esse crescimento, tá? Isso muitas vezes torna ele mais arredio e mais distante, né, da gente poder acessar ele. E aí eu volto à minha dica anterior, que é, né, a gente, né, ter ajuda de pessoas que têm menos embates, menos conflitos com eles, e que por isso, de repente, são considerados mais confiáveis por eles, para depositar informação, para conversar sobre alguma coisa, enfim, né? E então, assim, o pai e a mãe tem que ver isso com humildade, né? Eu mesmo não consigo acessar sempre os meus filhos em relação a qualquer informação, né? E troco muito com a minha esposa em relação a isso, né? Tipo, uma vez vai eu, outra vez vai ela, para tentar manter, né, assim, os radares ligados, saber que tipo de informação, que tipo de conversa cada um precisa. Você falou agora da sua esposa, né? E você relatou o conceito de forma muito simples de parceria, né? É necessário, não é importante, não, é fundamental que os pais sejam parceiros nessa dinâmica, né? De serem empáticos, né, um com os outros, mas ter essa dinâmica, né, de olha, eu não vou acessar, eu não consigo acessar, mas você pode, você vai lá. Não, agora eu não consigo, vai você. E dividir, né, as informações. Sim. Eu já conheci, no mundo da educação, né, a gente acaba conhecendo muita gente, né, a gente acaba falando com muita gente. E eu conheci um casal que, meu filho fez isso, mas o pai não pode saber de jeito nenhum. Eu falei, mas peraí, quando estourar, como é que você vai resolver? Não, aí eu aciono ele. Caramba, você vai acionar quando a criança estiver hospitalizada? É uma loucura, né? Você tem que acionar agora, você tem que falar agora, né? No caso, era um adolescente que estava fumando vapor e a mãe descobriu. Mas o pai não pode saber que ele está fumando isso. Eu falei assim, e você vai fazer o quê? Exato.
E no caso, era uma questão muito nociva, né? E quando a gente fala de parceria de pais e mães aqui, a gente tem que buscar, né, dar soluções inteligentes que o pai não é obrigado, né, a mãe não é obrigada a conviver diariamente com a outra parte. Sim, não é sobre isso. Pode ser que, né, infelizmente, né, vamos dizer assim, infelizmente, porque ninguém casa para se separar. Sim, claro. Não seja, a convivência não seja saudável para eles. Então, aí a separação talvez seja o melhor caminho, mas nunca deixa de ser pai, nunca deixa de ser mãe do seu filho e sua filha. Então, tentar, né, ter o diálogo da melhor forma possível, se esforçar ao máximo para isso, para que a parceria ela continue mesmo vivendo em casas separadas. É importante, muito importante isso. Os meus pais, eles, infelizmente, digo infelizmente por conta, né, do contexto, eles se separaram quando eu tinha 22 anos, né? E meu pai, ele tomou uma decisão ruim, que foi visitar-nos de 2 em 2 meses. É uma coisa assim, muito louca. Mas nem por isso deixei de amar. Enfim, é outro contexto também. Mas acabou que se perdeu a parceria dele com a minha mãe, né? Ficou um pouco perdida ali no final já da vida dele. Enfim. Chegou uma hora que eu gosto, que eu acho que você gosta. Caneta na mão. Hora da dica. Fábio, vamos lá. Eu acho que tudo que a gente conversou aqui, né, dá para ser aplicado de forma muito objetiva, muito prática e muito assertiva, né? Nada do que foi dito aqui foi falado com palavras rebuscadas ou de forma muito diferente do que o cotidiano nos apresenta. Mas eu queria ouvir um pouquinho mais de você em relação à prática de ser empático. Para quem está ouvindo a gente agora e quer começar hoje, descobriu, não sou empático, não acesso, não consigo... Qual a melhor prática ou algo muito simples, né? 1 ou 2 dicas para desenvolver mais empatia e escuta ativa dentro de casa? Bem, a dica de hoje vai ser sobre a busca pelo autoconhecimento, né? Como pai e como mãe. E eu também sempre falo isso, né? Assim, antes de buscar educar uma criança ou um adolescente, a gente tem que buscar se educar, né? E a busca desse autoconhecimento, das melhorias que a gente tem como ser humano, né, é muito complicado, hein? Porque ele exige uma humildade intelectual que muitas vezes a gente não tem, tá? Então a dica de hoje vai ser exatamente essa, né? Assim, quando a gente vai ensinar alguma coisa para o nosso filho ou nossa filha, a primeira coisa esse princípio, esse ensinamento, esse paradigma aqui, ele é só meu ou ele é para todo mundo, né? É universal, né? Eu devo exigir que meu filho siga esse mesmo caminho ou é um caminho meu e eu vou dar outras opções para ele, né? Então acho que essa é a dica de hoje, você refletir sobre isso e a partir dessa reflexão tomar de repente uma decisão melhor na hora de educar o seu filho e sua filha. Bacana, Fábio, muito interessante, porque é um resumo, né, de tudo que você falou aqui. E é na prática mesmo que a gente consegue, né, desenvolver tudo aquilo que a gente precisa desenvolver na prática, seja com crianças ou com adolescentes, né? Fábio é pai de 3, em 3 faixas diferentes, né? Acho que esse cenário, né, de hoje, tudo que a gente foi falando, né, traz muito essa prática, né? Obrigada, Fábio, mais uma vez. Aprendo bastante aqui. Espero que tenha sido bacana para vocês. Verdade, espero que tenha sido bem bacana, bem construtivo para vocês. E muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Como você já sabe, esse podcast ele se passa no YouTube, mas também estamos no Spotify e no Deezer. Então, ativa o sininho e segue a gente. Até a próxima. Tchau, tchau.